Vamos começar então? Vamos lá, Caio? Então, pessoal, como é que vai funcionar hoje? Nós estamos já inaugurando praticamente as atividades da nossa liga. Ela é aberta a todos os alunos da faculdade, aos ex-alunos, médicos residentes, participantes de outras faculdades, de outras instituições, residentes de outras instituições. Eu já vi que entraram aí algumas pessoas também. Então, ela é totalmente aberta, mas já conta como uma atividade da liga. Nós pegamos hoje um caso clínico do nosso serviço, do Hospital Geral do Grajaú, em parceria com a Faculdade de Medicina da Universidade de Santo Amaro. É um caso atendido por nós, nas nossas instalações, e vamos discutir esse caso. Ele tem uma questão muito interessante relacionada ao todo o cenário, todo o contexto que a gente tem acompanhado da questão do Covid. E então hoje vai funcionar aqui eu, Dr. Elias, estamos aqui no estúdio da Dr. Tips. Do outro lado, o Caio, vice-presidente da Liga de Cirurgia do Aparelho Digestivo. E aí nos bastidores digitais, que eu gosto de dizer, toda a diretoria da Liga dando suporte para a gente aí com as perguntas e etc. O professor Orlando acabou de entrar aqui na nossa live, agradeço. Muitos colegas também trabalham comigo aí em outros hospitais particulares. Eu já estou vendo aqui também, doutor Neto, obrigado, gente. Então vamos começar hoje a discussão desse caso. O Caio está lá, então o Caio vai fazer a narrativa do caso clínico para a gente, e aí a gente vai fazendo as conversas e as considerações importantes, pertinentes ao tema, tá bom? Lembrando que nós estamos aqui na Dr. Tips para utilizar toda essa estrutura, mas que no final eu vou lançar aí uma surpresa interessante para todos vocês, que eu não vou falar agora, vou deixar aí vocês meio na dúvida, tá bom? Então vamos lá, Caio. Vamos lá. Então eu vou ler o caso para vocês, tá? É um paciente GSR, 21 anos, admitido ao pronto-socorro com queixa de dor epigástrica e hipocôndrio direito há um dia, associado a náuseas e vômitos. Nega febre, nega alterações urinárias ou de evacuações. Ele relatou que utilizou diclofenaco de sódio nos últimos 4 dias devido à lombalgia. Refere dispepsia há cerca de 3 meses sem investigação. Não apresentou nenhuma queixa respiratória. Caio, segura um pouquinho então. Professor Elias, em relação a esses dados iniciais aí, que o Caio está apresentando para a gente sabe, e é bom reforçar para os alunos e residentes principalmente que estão aqui, e também aos colegas que participam da live com a gente, ele já dá alguns dados aí do caso clínico na entrada de suma importância na anamnese, né, professor? Sim. Em primeiro lugar, assim, você tem que pensar, é uma dor epigástrica e hipocôndrio direito. Então, a primeira coisa que você tem que pensar, antes de qualquer outra coisa, que órgãos que eu tenho nessas localizações, para a pessoa não se perder na coisa. Então, aí, é estômago, vesícula biliar e duodeno, principalmente, né? Transição esôfago-gástrica, o estômago, a vesícula e o duodeno. Muito bem. E o Caio já deu também um dado interessante, quer dizer, um paciente que entrou no pronto-socorro com uma dor aguda, intensa, e que ele fazia uso de anti-inflamatório não hormonal por 4 dias por causa de uma lombalgia. Isso já dá uma pista para a gente. Então, nós estamos pensando numa dor epigástrica súbita, intensa, e que foi precedida do uso de anti-inflamatório não hormonal. Então, a gente tem que pensar, uma das coisas que a gente tem que pensar é numa lesão ulcerada, numa úlcera causada por anti-inflamatório. É uma ideia. Então, pessoal, assim, Só uma coisa que não tinha Fala aí. aqui, não tinha o sexo do paciente, é masculino? Masculino. Então, ó, só para reforçar, esse dado que o professor Elias está trazendo para a gente relacionado à dor no andar superior súbita, né? Principalmente paciente jovem, né? 20 e tantos anos, pós-uso de anti-inflamatórios não hormonais, ele já tem que acender uma luz aí na nossa cabeça, uma lanterna na nossa cabeça, para a gente lembrar e ficar atento de algumas condições patológicas, tá? Pode continuar, Caio, vai lá. Então agora eu vou falar com relação à admissão dele no pronto-socorro, tá? Ele apresentava uma frequência cardíaca de 72 batimentos por minuto, uma PA, uma pressão arterial de 118 por 70 milímetros de mercúrio, uma frequência respiratória de 18 incursões respiratórias por minuto e uma temperatura axilar de 36,5 graus Celsius. Muito bem, esses são dados importantes. Vocês veem que sempre tem que ter o exame físico para saber o que está acontecendo com esse paciente.
Então ele entrou com uma dor súbita, fazia uso de anti-inflamatórios, uma dor intensa, e pelos dados agora, que foram dados aqui pelo Caio, ele já nos deu uma ideia de que o paciente está estável, né? Não tem febre, está mantendo uma pressão arterial boa, tem uma frequência respiratória de 18, então é um paciente que, pelo que se está se mostrando, tem condições hemodinâmicas e respiratórias boas. É importante, pessoal, principalmente quem está nos acompanhando aí, internos, né, médicos residentes, desta avaliação inicial, todo o cuidado em relação aos sinais vitais. Então, no abdômen agudo, né, eu sempre falo isso quando eu estou em aula, em discussão desse tipo de caso, a gente tem que tentar evitar e tentar parar de olhar para o paciente que está no pronto-socorro com dor abdominal e pensar na doença. Mas será que é tal doença? Pensar no diagnóstico etiológico, vamos dizer. A gente tem que pensar na síndrome. Então, um paciente com dor abdominal que procura o pronto atendimento, não esquece o que ele tem. Às vezes a gente até erra o diagnóstico cá entre nós. Vocês têm que pensar numa síndrome, que é a síndrome do abdômen agudo. O abdômen agudo tem tipo 5 de síndromes. Então, assim, para a gente poder dar sequência nesse tratamento, você tem que estar antenado que você está de frente de uma síndrome de abdômen agudo, que tem 5 tipos. Você pode até pensar nos diferenciais, que aí não fazem parte do espectro do abdômen agudo, isso tem que estar na tua cabeça. A gente falou bastante isso na semana passada, inclusive. Mas é importante a gente guardar que quando um paciente com dor abdominal está no pronto-socorro, ele tem que ser enquadrado dentro de um diagnóstico sindrômico de abdômen agudo, tudo bem? E o fato do paciente ter os seus sinais vitais aferidos e estar em estabilidade já é uma ótima notícia para a gente nesse momento. Vamos lá, Caio, continua. Então, o paciente estava lúcido, orientado, eupineico, anictérico e afebril. Continua bem. O aparelho cardiovascular e respiratório dele também não apresentava alterações. O abdômen dele estava plano, flácido, só que, porém, ele apresentava dor à palpação de andar superior, sem descompressão bruscas, sem massas ou visceromegalias palpáveis também. Muito bom. Isso mostra o quê? Que provavelmente esse quadro, se a gente pensar numa possível perfuração ou um quadro de úlcera, ainda não tem grandes complicações, né? Ou se teve, é uma coisa por isso que o quadro clínico dele ainda é estável. E por isso que apresenta, não tem DB, então a irritação peritoneal não deve ser, pelo que ele está apresentando, não deve ser muito grave. E aí vamos ver o que está acontecendo. Quer dizer, isso já nos fala também que o estado geral desse paciente é bom, né? Pelo ser jovem, etc., é bom. Até o momento é bom. E, vale a pena a gente perder algum tempinho aqui, ou melhor, investir um certo tempo na descrição dos tipos de abdômen agudo, né? Isso é fundamental. Então, eu ia falar isso um pouquinho mais para frente, mas já recebi aqui chamada do nosso produtor Furlan e também do Naim, que eu vi que escreveu ali os 5 tipos. Então, abdômen agudo inflamatório, ele é o mais prevalente no mundo, tá? E essas casuísticas que eu vou passar para vocês agora, elas são relacionadas a sexo, idade, então é o geralzão do planeta Terra. O abdômen agudo inflamatório, ele é o mais importante, é o mais prevalente. Depois dele, é o abdômen agudo obstrutivo, tá bom? Esse é o abdômen agudo também em segunda prevalência, também a gente sempre tem que ficar atento. Depois, o abdômen agudo perfurativo, que pode ser aí uma das nossas hipóteses. O abdômen agudo hemorrágico e o abdômen agudo vascular. É óbvio que em determinados serviços você pode ter essa casuística um pouco alterada, mas quando você olha, né, para a humanidade, vamos assim dizer, a gente vai ter essa prevalência dos 5 tipos. Uma coisa que eu sempre falo, e tem muita gente aqui que está acompanhando a gente aí, acadêmico de medicina, inclusive de outras faculdades também que eu já vi que estão acompanhando, nunca pode esquecer uma determinada situação. Trauma não é abdômen agudo, não entra nessa classificação. Então, um paciente que tomou uma facada, ele não é um abdômen agudo perfurativo, tudo bem? Então, esse conceito tem que ficar claro na cabeça de vocês. A gente, às vezes, pega, inclusive, residentes de cirurgia fazendo essa confusão, é normal, é esperado, mas tem que ficar claro que o abdômen agudo perfurativo é muito importante, mas a questão do trauma está fora. Então, questões externas, né, questões violentas, vamos assim dizer, traumáticas, não entra. É uma classificação específica de trauma abdominal aberto, ok? Para as condições de abdômen agudo, ele não entra. Eu acho que também vale a pena, já que foi dadas os 5 tipos de abdômen agudo,
você já pensar em, por exemplo, que abdômen que você excluiria disso? Então, por exemplo, o abdômen agudo vascular, num paciente de 20 e poucos anos, é muito pouco provável, né? Abdômen agudo obstrutivo também está fora, porque ele não está vomitando, não tem distensão abdominal. O Caio acabou de passar que ele tem um abdômen plano, flácido, né? Pouco doloroso. Então você já vai tirando fora, porque conforme você vai fazendo a história, a queixa, na sua cabeça você já vai pondo os prováveis diagnósticos. E conforme vai avançando a sua inspeção, observação, você vai descartando alguns ou você vai acrescentando outros. E a ordem também vai mudando. O que era mais provável, menos provável. Então, até o momento, a gente pensa numa doença supramesocólica, porque nós temos o mesocólon transverso, e ele divide o abdômen em 2 compartimentos, andar supramesocólico e inframesocólico. Então, nos parece uma doença aguda do andar supramesocólico. Então, vesícula, duodeno, estômago, transição esôfago-gástrica. Baço é pouco provável, geralmente são poucas as doenças que podem causar alguma coisa no baço. O Dr. Naim fez uma contribuição aqui também, mais uma, que é assim, para um paciente de sexo masculino, 20 e tantos anos, com esses dados iniciais que a gente tem de história e de exame físico, o hemorrágico daria também para a gente deixar, nesse momento, um pouco de lado, né? Ele, teoricamente, não tá instável, tem os sinais vitais preservados. Não teve melena, não tem histórico de nenhum tipo de sangramento, alguma coisa que poderia levar a gente para um pensamento de abdômen agudo hemorrágico. Então, para dar largada aí, a gente poderia ficar entre um abdômen agudo inflamatório e um abdômen agudo perfurativo, né? Vamos lá, Caio. Correto. Aí ele realizou uma radiografia de abdômen agudo que evidenciou pneumoperitônio. Opa. Então já está evoluindo a coisa, exatamente. Né? Então fizeram muito bem. Provavelmente o colega que atendeu esse paciente pensou numa possível perfuração por causa do dado de ser um paciente jovem, um paciente que fez uso de anti-inflamatório, então ele já pensou numa perfuração e pediu um raio-x de abdômen em pé e deitado, e normalmente você vê gás nas cúpulas frênicas. E aí deu o diagnóstico de um pneumoperitônio. Eu acho importantíssimo, até considerando aí o público que a gente está trabalhando hoje aqui, de reforçar a vocês a importância e a aplicação do raio-x, tá? Da radiografia. No caso, esse aqui de raio-x de abdômen agudo, na verdade essa incidência é uma incidência que a gente fala, a gente utiliza esse termo de modo corriqueiro no dia a dia, porém ela não existe. A gente sempre tem que lembrar que o raio-x de abdômen agudo ele é um raio-x de abdômen em pé e deitado, e o raio-x de tórax para você ter acesso às cúpulas. Você pode até uma incidência de cúpulas diafragmáticas. Você pedir tórax não estaria errado. Então é fundamental que todos vocês que estão acompanhando a gente guardem a informação. O raio-x de tórax PA, né? Não entendi. PA. Raio-x de tórax PA. Isso. PA. Então, guardem a informação da importância da radiografia no abdômen agudo. Ela é muito importante para os quadros de abdômen agudo perfurativo, muito importante para os quadros de abdômen agudo obstrutivos e realmente não nos ajuda no abdômen agudo hemorrágico, no abdômen agudo vascular e muito pouco com sinais, às vezes indiretos, em alguns casos de abdômen agudo inflamatório, tá bom? Mas para os dois, que é de perfuração e obstrução, ele ganha uma importância fundamental. Eu digo isso porque muitas vezes você tem raio-x de abdômen agudo, por exemplo, já com pneumoperitônio, como o Caio apontou, e aí o paciente ainda vai para uma tomografia, às vezes isso não tem muito sentido na prática. Existe indicação de você solicitar tomografia no abdômen agudo perfurativo? Existe. Mas principalmente quando o paciente tem clínica, tem exame físico, tem a suspeita prevalente, porém você não identificou. E existe uma certa incidência de pneumoperitônio que às vezes o raio-x não consegue te ajudar, e a tomo é que vai te guiar nesse diagnóstico. Mas nesse caso, num paciente jovem, com uma história clássica de dor súbita no andar superior, após uso de anti-inflamatórios não hormonais, que faz o raio-x de abdômen agudo com pneumoperitônio, está dado o diagnóstico, né? Aí, devido à epidemia atual do Covid-19, realizou o TC de tórax dentro de protocolo institucional. Caio,
Caio, você segura só um instantinho? O Fernando me lembrou um negócio aqui que eu acho que é interessante a gente comentar, que é um sinal radiográfico que chama-se sinal de Chilaidite. O que é isso? Às vezes, uma alça de cólon, provavelmente do transverso ou até da flexura, ela se sobrepõe no raio-x e aí te engana, achando que pode ser eventualmente um pneu peritônio ali, um ar livre naquela região, mas na verdade é o próprio cólon. Então esse é um diferencial muitas vezes da interpretação do abdômen agudo, que com a experiência e com o acompanhamento de casos assim como esse, a gente consegue ter a devida diferenciação. Então vale a pena esse lembrete para a gente ter sempre cuidado, que não é todo o ar que aparece ali na frente no andar superior que a gente já sabe que é o pneu peritônio. Isso é importante. Vai lá. Tá bom. Aí, devido à epidemia atual do Covid-19, realizou o TC de tórax dentro do protocolo institucional. Aí segue o laudo, certo? Análise. Opacidades em vidro fosco, ausente. Consolidações, ausentes. Opacidades reticulares e espessamento septal, ausentes. Pavimentação e mosaico, ausente. Sinal do halo invertido, ausente. Dilatação e espessamento brônquico, também ausente. Acho que vale a pena a gente fazer um comentário aqui. Tudo bem que foi feita uma tomografia, por causa que nós estamos numa epidemia de Covid e tem que fazer. Qualquer doença abdominal você tem que fazer. E pelo que você passou, foi uma tomografia de tórax normal, né? Não apresentou nada. A pergunta que eu faço é o seguinte: num pneumoperitônio, isso iria excluir uma possível terapia cirúrgica? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Tudo bem, foi feito porque é um protocolo. Mas isso iria mudar alguma coisa em relação ao pneumoperitônio? Provavelmente não. Existem casos muito raros de pneumoperitônio espontâneo. Pneumoperitônio de causa indeterminada. E você abre o abdômen e não tem nada. Não tem perfuração, não tem nada. Nós tivemos um caso aí há pouco tempo no Hospital do Grajaú. Pode acontecer, mas isso é muito raro. É muito raro, você não pode pensar nisso. Então foi feita a tomografia porque agora nessa epidemia é necessário ser feito, né? Mas não mudaria em nada a conduta eventualmente cirúrgica que a gente vai ter com esse caso. Exatamente. O pessoal está comentando aqui sobre o sinal de Jorbet no exame físico. Isso, eu vou explicar aqui. Mais uma contribuição aqui valiosa, Dr. Naim. O sinal de Joubert, ele é descrito, né, no Porto, nos livros aí de propedêutica, da seguinte maneira. Então, vamos lembrar o que é o normal. Quando você faz aquela percussão da região do andar superior, principalmente no hipocôndrio direito, você está percutindo um órgão que ele é maciço, o fígado, né? Então, a sua percussão, você vai ter uma maciçez ou submaciçez, vamos dizer assim, certo? Um hipotimpanismo, então um timpanismo baixo. Quando você tem a presença de um abdômen agudo perfurativo, com ar livre nessa cavidade, você vai percutir essa mesma região e a presença do ar muda a sua interpretação, muda a sua ausculta de um som que teoricamente era para ser maciço ou que era para ser menos timpânico para um som timpânico. Então, o Porto define o sinal de Joubert da seguinte maneira: é a perda da submaciçez hepática à percussão. Ou seja, você vai lá, percute a loja hepática, né, percute a topografia do fígado e identifica um som de hipertimpanismo. Por quê? Porque agora há ar em cima de um órgão oco. Tá? Então o sinal de Joubert ele é importante, despenca em prova de residência, e é alguma coisa dentro da propedêutica que a gente precisa lembrar. E uma outra coisa, um lembrete também que é bacana é da devida interpretação de exames. Às vezes a gente está lá em pronto atendimento, isso é uma dica importante. E aí você está naquela correria, vem o paciente para lá, vem o paciente para cá, você sai pedindo um monte de exame e esquece de verificar, gente. Então, a verificação do exame, tanto de laboratório quanto de imagem, pelo médico, a equipe médica, seja quem for, é fundamental. Se eventualmente você está trocando o seu plantão ou não está mais no ambiente, você tem que passar isso para os colegas que vão assumir. Não esqueçam nunca dessa comunicação, porque às vezes isso pode se perder no sistema, e se fosse nesse caso, por exemplo, não era um paciente tranquilo da gente ficar sem reavaliação, era um abdômen agudo perfurativo. É importante isso. E aí, vamos lá. Vamos lá. Agora o paciente ele foi submetido a uma laparotomia exploratória com achado intraoperatório de úlcera gástrica perfurada.
essa é de 1 centímetro de diâmetro, em parede anterior de corpo gástrico, com mínima quantidade de líquido inflamatório na cavidade. Feita a rafia da úlcera com pontos simples separados em Vitril 3 zeros e PET de aumento a Graham. Caio, só posso fazer uma perguntinha para você? Pode. Vou fazer uma pergunta para você, vou deixar uma pergunta aí para os nossos participantes, que é o seguinte, então foi feito um abdômen agudo perfurativo, com indicação de cirurgia, ponto. Foi feito a tomo tórax como protocolo, por conta da situação que a gente vive em relação ao Covid, só por isso, não mudaria a conduta, como o professor bem disse. Veio uma tomografia normal, absolutamente normal, no pré-operatório desse paciente, ou seja, horas antes de operar, uma tomografia de tórax. E aí você leva ele para o centro cirúrgico para operar. E aí você me disse que foi feita uma laparotomia aberta, não é isso? Exploradora. Exploradora. Você acha que teria espaço, nesse caso, por exemplo, para uma videolaparoscopia? O que você acha? E os nossos também participantes quiserem responder, fiquem à vontade. Dá a sua opinião pra gente, Caio. Tô pensando aqui. Te peguei, né? Vai lá, mas eu quero saber, eu quero ouvir o que você tem para dizer também. Como ele estava assim, talvez ele tá com pneu peritônio, correto? Certo. Se a gente vai fazer uma vídeo, a gente vai colocar mais ar dentro da cavidade. Justo. Exato. Então eu acho que não caberia. Justo. Tá, então é o seguinte, Caio, fique tranquilo, está certinho, é isso mesmo, a gente está aqui para isso. Bom, vamos lá. No caso da indicação de cirurgia, para este paciente, ele poderia sim ser candidato à videolaparoscopia, tá bom? A gente contraindica, ou a gente não entra por vídeo nenhuma situação de modo absoluto. Existem contraindicações relativas, existe uma contraindicação absoluta, ela é a única absoluta, vamos dizer assim, que seria a instabilidade hemodinâmica. Esse paciente estava estável, né, desde o início, e assim permaneceu. Então haveria espaço, por exemplo, para uma tentativa de você entrar por vídeo para fazer para dar um diagnóstico. Então você faz a vídeo diagnóstica e, a depender da situação, dependendo do material e dependendo se você tiver experiência para isso, você pode fazer o tratamento, ou seja, a vídeo aí terapêutica, para fazer a rafia, para fazer a gastrectomia, para fazer o que tiver que ser, tá bom? Então você precisaria ter, óbvio, os equipamentos para isso, a experiência para isso, o paciente tinha que estar estável, então essas seriam aí as indicações. Mas nesse caso, com certeza, daria para a gente fazer, caso todas essas variáveis estivessem presentes, a exploração pela vídeo. Professor, o senhor quer falar a respeito? Eu acho que a conduta é perfeita. Fizeram uma laparotomia, fizeram a rafia da úlcera, com o fio de Vitril, né, pelo que você passou, e puseram um PET, né, puseram um reforço nessa sutura do epíplon, que a gente costuma fazer isso. Isso que o Diego falou é muito importante. Pode ser por vídeo? Claro que pode. Principalmente porque o doente está estável. Mas veja, sempre tem que usar o bom senso. Não é porque é uma cirurgia mais moderna, mais sofisticada, que isso quer dizer que você está dando o melhor tratamento para esse paciente. Lembrem que é um paciente que chegou num pronto-socorro com uma perfuração, um abdômen agudo perfurativo, e o que menos ele precisa é de um médico inexperiente querendo fazer alguma coisa muito moderna. E acaba matando o doente. Então, o melhor tratamento é aquele que você está habilitado a fazer. Então, se você tem uma experiência com videolaparoscopia boa, habilidade para suturar, equipamento decente, né? Tudo apropriado, ótimo, faça videolaparoscopia. Agora, você não tem equipamento, você não sabe manusear, não tem experiência, não faça. Faz a laparotomia, faz a sutura, salve a vida desse paciente. Eu fiz, só já aproveitando para responder aí o doutor Oswaldo, que fez a pergunta que eu queria que alguém me fizesse. Porque a gente falou isso agora da videolaparoscopia para gerar esse nó mesmo na cabeça de quem está acompanhando a gente. Em tempos de Covid, a gente entra por vídeo ou não entra? Então, Oswaldo, você segura aí, que daqui a pouco a gente vai responder. Eu já adianto que eu não estou criticando a conduta, pelo contrário, eu acho que ela foi certa. Eu provavelmente teria feito aberta também, até considerando a situação, mas espera que a gente vai voltar nesse tema aí com mais calma, mas foi para provocar mesmo. Era para gerar um burburinho aí. Vai lá, Caio, continua aí. Então fez a cirurgia, fez o Graham, né? Aliás, acho que o professor comentou, mas o Graham é a gente utilizar um PET, né? Um pedacinho ali do epíplon sobre a nossa sutura, né? Então você vai lá, sutura e joga uma gordurinha em cima para tamponar, para ajudar a impedir que aquilo se abra ou que tenha fístula, tá?
Beleza. Aí, no primeiro dia pós-operatório, o paciente evoluiu com queixa de dispneia, apresentou taquipneia, uma frequência respiratória de 25 incursões respiratórias por minuto e de dessaturação ar ambiente, uma saturação de O2 de 74%. No exame físico, com extratores esparsos bilateralmente. Ele foi mantido em ambiente de UTI e solicitado sorologia para a COVID. E aí, professor? Então a gente tem o paciente, primeiro PO de uma laparotomia exploradora, rafia de uma úlcera gástrica para um perfurativo, e no primeiro PO evolui com um quadro respiratório, com dispneia, né, com taquipneia, com queda de saturação, não é isso, Caio? Também? Desconforto respiratório. Ele está bem, no primeiro pós-operatório ele vai lá e tem um quadro respiratório desse. Você poderia pensar numa série de coisas. Que teve um trauma, um barotrauma, que está com um pneumotórax, enfim, está com uma pneumonia, mas foi uma evolução muito rápida. Você vê que em um dia ele entrou com um quadro estável, mesmo com uma perfuração, foi operado, foi tratado adequadamente e já no primeiro PO ele afunda. Ele começa com um quadro respiratório grave. Então, nesta época que nós estamos vivendo, então você vê como a medicina ela muda, a visão dela muda. Então, nesta época, a gente está obrigado a pensar num paciente jovem que afunda de repente em Covid. O que em outra época você jamais pensaria numa coisa dessa. Mas agora sim. Então a gente tem que lembrar que por conta da epidemiologia atual, a gente sempre vai ter que pensar nesse momento em Covid, ponto final. Porém, a Paola está fazendo aqui uma ótima intervenção, que uma principal hipótese, ainda mais se o paciente evolui com febre, né? Então lembra, primeiro pós-operatório de uma cirurgia do andar superior, principalmente com febre ou algum desconforto respiratório, nesse caso ele não tem a febre, não é isso? Não tinha febre, né, Caio? Mas tinha desconforto respiratório, é obrigatório pensar em atelectasia. Não pode esquecer essas possibilidades. Então não é só porque a gente está vivendo um momento de Covid que todos os outros diagnósticos têm que ser renegados, não é isso? Então tem que lembrar, a principal complicação no primeiro PO do ponto de vista respiratório, principalmente se manifestar com febre, é a atelectasia. Isso é um conceito fundamental, despenca em prova de residência. Esses dias eu estava inclusive discutindo isso com uma aluna sobre um teste que era exatamente isso, a atelectasia. Então não pode esquecer, hoje em dia ainda continua sendo perguntado. Então a atelectasia é uma possibilidade e o que teoricamente para todos nós, né, em dias normais seria hipótese que a gente não pode escolher aqui, não pode esquecer e tem que ser investigado, tromboembolismo pulmonar, né, que é um quadro exuberante que eventualmente, a depender do porte, né, se é maciço ou se é potencialmente fatal. Então é importante que a gente tenha os olhos sempre atentos a essas questões de complicação do pós-operatório, que é talvez o grande enlace aqui desse nosso diagnóstico. Porém, no momento atual, além de pensar em atelectasia, além de pensar em TEP, a gente tem que pensar também no COVID. Você acha que, professor, teria mais alguma hipótese aí a gente pensar como complicação? Não, eu acho que assim, a princípio eu pensaria nisso. O que você levantou é muito importante. Por exemplo, o tromboembolismo pulmonar. Isso você tem que pensar. Apesar de ser um doente muito jovem, né? Geralmente isso acontece com pessoas mais idosas, né? O tromboembolismo é uma coisa que você tem que pensar, porque é esse quadro. É súbito, dá uma insuficiência respiratória, cai a saturação, mas tem sempre pensando, é um paciente muito jovem, né? Ativo, etc. E pelo que você passou, ele não tinha comorbidades, não é um indivíduo, né? Então, você viu a consideração do professor Orlando? Isso. Eu vou fazer esse comentário agora. A gente estava até discutindo aqui, o Fê também, o professor Elias, nos bastidores. O professor Orlando fez a seguinte consideração que é super pertinente ao caso, e eu gostaria de pedir a todos vocês prestarem atenção, principalmente os colegas cirurgiões que estão aqui no grupo acompanhando a gente, já formados, aí de muita experiência, e também os médicos residentes. Mas, óbvio, isso vale para todos, inclusive para os alunos, mas é um dado fundamental. O professor coloca o seguinte: tomografia de abdômen
sem contaminação da cavidade, paciente estável, com sinais de bloqueio da úlcera, poderíamos tratá-lo de maneira conservadora, principalmente em épocas de Covid? Então, ó, só para especificar, o professor pergunta o seguinte: eu tenho uma úlcera que vai lá, perfura, uma microperfuração, por exemplo, e o corpo sozinho vai lá e pá, bloqueia tudo aquilo. Isola aquela perfuração, fica quietinho. Então fica um micropneumoperitônio localizado num paciente estável, sem peritonite. E aí, professor? Sim, o Orlando, bom, é pergunta de médico que conhece a coisa, né? Exato. Convivência. Pode fazer o tratamento conservador, sem dúvida nenhuma. Porque é o que ele disse, você fez lá um exame, e o exame físico que você passou, Caio, nos deixa muito tranquilos. Quer dizer, é um paciente jovem, estável, abdômen flácido, você palpou, não tinha distensão, não tinha DB, não tinha nada. Então, se isso estiver bloqueado, por exemplo, nós temos o epíplon. Qual é a função do epíplon? A função do epíplon é bloquear eventuais processos, perfuração, infecção, etc. Ele vai lá e bloqueia, para que isso não se dissemine. Então, se estiver bloqueado bonitinho, tem casos que a gente pode fazer o tratamento conservador. Qual seria? Você passa, por exemplo, uma sonda nasogástrica, mantém esse estômago aspirado, deixa o doente em jejum, entra com antibiótico que pegue a flora intestinal, flora digestiva, geralmente é um que pegue gram-negativo e anaeróbio, geralmente, e você observa esse paciente. Ele vai ficar uns dias ali internado, bloqueou, parou, não tem mais problema nenhum, melhorou o quadro abdominal, você começa a alimentá-lo, isso com inibidores de bomba, etc. Omeprazol, pantoprazol, e você pode tratar conservadoramente. Então, isso é viável e em muitos locais é feito isso. Tem um residente nosso, ex-residente da Santa Casa, que esteve num serviço grande, se eu não me engano foi na Alemanha, e num serviço de esôfago. E eles tinham fístulas de esôfago, um monte de fístulas. E eles não reabordavam nenhum paciente. Eles colocavam ali uma sondinha no local da fístula, às vezes nem o abdômen nem drenado, e ficava aspirando, e ele tinha uma evolução excelente. Então a pergunta do Orlando é pertinente. Pode ser feito o tratamento conservador se tudo estiver bloqueadinho, doente estável, sem complicação. Pode ser. Que fique claro, Caio, aqui, que no nosso caso, a gente estava totalmente fora dessas condições. Então a gente tinha um pneumoperitônio exuberante, livre na cavidade, num paciente com peritonite. Tudo bem? Estava estável, mas com peritonite. Ou seja, eu não tinha o domínio da cavidade, eu não tinha o controle da condição abdominal desse paciente. Havia um pneumoperitônio livre com peritonite, e aí sim está indicada a abordagem cirúrgica. Nesses casos que o professor colocou, o professor Orlando colocou e que o professor Elias complementou, aí com certeza estaria superindicado, tá bom? O professor Orlando também levantou, além da atelectasia e o TBP, ele falou em pneumonia aspirativa. Boa, sim, com certeza. Pode. Então, uma das possibilidades também de diagnóstico para o nosso quadro de insuficiência ou de desconforto respiratório, vamos chamar assim, agudo, no primeiro pós-operatório. Então, a gente colocaria atelectasia, a gente colocaria TEP, a gente colocaria COVID e a gente colocaria uma pneumonia aspirativa ou até... Ou uma outra condição que a gente pode colocar também, que o Fernando está lembrando aqui, H1N1. O H1 tá aí, o surto dele tá valendo também, que a gente deixou ele um pouco de canto, mas não dá para esquecer a importância, com certeza, do H1 nesse momento, não dá? Não tem como a gente deixar ele de lado, também é uma possibilidade. Então, pelo menos 5 hipóteses diagnósticas importantes para um quadro de desconforto respiratório no primeiro pós-operatório. Então, ó, atentos aí, pessoal que está nas enfermarias, pronto-socorro, né? Tanto alunos, acadêmicos, quanto os colegas residentes, os colegas também já formados, nesses 5 diagnósticos aí para desconforto respiratório, para insuficiência respiratória aguda, nesse primeiro pós-operatório. Segue, Caio. Manda bala. Agora o paciente ele foi transferido para o HC na USP após 24 horas para UTI COVID. Permaneceu em ar ambiente com máscara de O2. Mas ele veio COVID positivo, né? Então, aí a gente fez o exame de Covid, não foi isso, Caio?
caso, não Foi no primeiro pós-operatório, no quadro, quando ocorreu o quadro, repetiu a tomografia. Então, o grande detalhe desse caso, e depois a gente pode até, caso seja do interesse de vocês, e eu acho que vai ser muito bacana, é a evolução tomográfica desse paciente. Ela é, assim, uma coisa notável. Então, a gente tem em exatamente um dia, exatamente antes da cirurgia, uma toma de tórax normal, e exatamente no primeiro pós-operatório, a gente tem uma tomo completamente alterada, sugestiva de Covid. Esse exame foi realizado, o teste foi realizado, porém, por conta dos protocolos e dos fluxos relacionados à pandemia, ele foi transferido para uma UTI específica para o tratamento do Covid. Tá? Mas a tomografia depois, no dia seguinte, era uma tomografia de Covid. Exato. Então tinha uma infiltração pulmonar em vidro fosco bilateral que ia do ápice à base. Exatamente. Então era uma típica de Covid. Então isso nos mostra o seguinte, a evolução é muito rápida. Então é um doente jovem e provavelmente piorou a situação dele com a agressão cirúrgica. Então ele foi entubado, foi anestesiado, aí você aumenta o processo inflamatório, a gente já sabe que o coronavírus ele dá uma inflamação violenta, ele tem uma descarga de citocinas violenta, inflama o doente. E ele ainda foi operado, etc., manipulado, isso aumentou, então piorou a situação. Talvez por isso que tenha tido essa evolução muito desfavorável. Agora, eu queria voltar à pergunta do Oswaldo. Acho que agora, vamos lá. Se a gente tivesse essa tomografia sugestiva de Covid antes da cirurgia. Então, aí vem a pergunta do Oswaldo. Teria sido feita videolaparoscopia nesse paciente? Vocês teriam feito? Olha, eu vou dar a minha opinião aqui. Vou deixar aí aberto em qualquer outro pro professor lugar. Elias, para o Fernando também comentar, professor Fernando comentar, mas é o seguinte, considerando o quadro, na minha concepção, considerando o contexto atual, eu acredito que a gente, no pré-operatório, com uma tomo normal, considerando o cenário atual, eu acho que eu já não entraria por vídeo nessas condições. Eu entraria aberto, entraria feliz e operaria, sim, não tranquilo, mas operaria com maior segurança. Agora, óbvio, se a tomo já fosse comprometida, aí é que eu não ia entrar mesmo, jamais, para a videolaparoscopia, porque existem indícios, e eu acho que a pergunta do Oswaldo vai nesse sentido. Oswaldo, comenta aí se não estiver te respondendo, ou algum outro colega também que está participando, que a tomo a opinião peritônio, ele é uma das possibilidades de você aumentar o contágio, principalmente dentro do ambiente do centro cirúrgico. Então, a gente tem que evitar, diminuir pelo menos o risco, como bem colocaram também, né, da exposição de todos os profissionais. Então, nesse cenário atual, em que eu tenho um abdômen agudo perfurativo, que eu não sei a ordem, eu não sei se é um divertículo que explodiu, eu não sei se é uma úlcera que perfurou, eu não tenho a menor ideia do que é, eu entraria para cirurgia aberta, tranquilamente, fazer um inventário e iria para a técnica aberta mesmo. Não entraria por vídeo em nenhuma das condições. Eu só entraria por vídeo se fosse uma cirurgia que o benefício do paciente é declaradamente aberto em fazer por vídeo. Então, Oswaldo, num paciente que sem Covid ou sem sinais tomográficos, como era esse até o primeiro pós-operatório, se ele tivesse, por exemplo, uma colecistite aguda, aí eu entraria por vídeo. Pagaria para ver. Porque o benefício dele ia ser maior do que eu ir lá fazer um cocker, retirar a vesícula dele. Agora, se esse paciente tivesse com essa tomo catastrófica, fosse uma colecistite aguda, por exemplo, e ele tivesse que operar de qualquer jeito, vamos dizer que tivesse sepsis, não desse para fazer um tratamento clínico, por exemplo, eu faria aberta sem hesitar. Professor, o que o senhor acha? Olha, nós estamos vivendo uma época que nós estamos tendo muita informação muito rápido. Então, esses dias, a gente que está ligado aí nas redes, etc., nós estamos recebendo um monte de artigo sobre cirurgia por vídeo, no indivíduo com Covid, faz, não faz, será que contamina? Outros já estão falando que não contamina, que não tem o vírus na cavidade abdominal e que o gás que sai dali, e já vi também até artigos que o sujeito coloca ali um filtro para não sair. Eu acho que ainda está cedo para a gente falar sobre isso, está muito cedo, porque tudo isso está acontecendo em 20 dias, um mês. Então eu acho que agora, para a gente ter uma conclusão e falar assim, não vou fazer por vídeo,
vou fazer aberta. Ainda é muito cedo. Temos que esperar um pouco. Não dá para saber. E eu acho que, por via das dúvidas, a equipe tem que estar preparada, não é? Então, você está paramentado, você está com máscara, você está com gorro, você está com... A sala está fechada, então você tem uma suspeita, a sala está fechada, terminou a cirurgia, o doente é isolado, vem a equipe da limpeza, limpa tudo e tal. Tem que tomar esses cuidados, mas eu acho que está muito cedo para a gente falar faço ou não faço. Então, na verdade, não tem um consenso falando se vídeo ou aberto não, é melhor. Não tem. Não há. Não. É muito cedo ainda. Temos que ter paciência. Não dá para saber ainda. Nós estamos aprendendo. E isso aí, nesse próximo ano, eu acho que nós vamos começar a ter alguma coisa mais sólida. Mas é muito cedo ainda. Só mais um lembrete aqui também que o Fernando está fazendo para a gente, é que atualmente o que se preconiza, o que já tem pelo menos mais assim determinado, é a questão da paramentação, aí sem dúvida. Então, o cirurgião, ele tem que estar totalmente paramentado para operar um paciente, ele sendo portador da doença, ele sendo assintomático, você não sabendo a investigação, então não tem como, se vai ser aberto ou se vai ser vídeo, né, também está complementando, o paramento obrigatório, N95, o capote estéreo, impermeável, o óculos de proteção, luva, então tudo isso tem que estar. A intubação tem que ser também no circuito fechado, né, isso aí agora não vai dar para a gente falar, a gente vai ter outras oportunidades para isso, mas isso é fundamental para a gente poder fazer a sequência aí no centro cirúrgico desse tratamento, tá? Desse paciente. E aí, Caião, vamos indo aí para a reta final. Já foi, mano. Acabou o caso, é isso? Tem mais alguma consideração? Só tem uma consideração aqui do professor Naim, que pediu para postar as duas tomografias. Sim. A gente tem que fazer, eu tenho que pegar os arquivos, ver certinho a questão, né, do sigilo, etc., porque não pode nenhuma informação ser vinculada, mas a gente tem os arquivos, a gente vai dar um jeitinho de disponibilizar com certeza o material, porque é muito interessante do ponto de vista da prática você ter um paciente que num dia A tem uma tomo normal, ele é operado, ele é agredido cirurgicamente e abre o quadro, né? Então provavelmente ele devia ser um portador assintomático, que ia estar dentro daqueles 80 e tantos % que não ia sentir nada, muito provavelmente, ia ficar tranquilo, nem ia saber que teve a doença, mas a agressão cirúrgica, esse é o grande detalhe, a agressão cirúrgica acomete e ele acaba abrindo um quadro exuberante no primeiro pós-operatório. Tá? Certo. Ô, mano, só uma outra pergunta, só fugindo um pouco, é que eu vi que foram liberadas cirurgias eletivas, certo? O médico teria que fazer uma declaração do porquê está fazendo a cirurgia eletiva e poderia fazer. Vocês queriam comentar alguma coisa sobre isso ou não? Assim, sobre eletiva, existem, na verdade, indícios, até alguns trabalhos que... Eu tive acesso a um trabalho na semana passada muito bacana, que mostra que se você pegar um paciente para operar uma cirurgia eletiva qualquer, ele tem um aumento, um acréscimo ali de 15% a 20% de risco de contrair a doença pela agressão. Tá? No paciente que não tem a doença. Então, existem sim recomendações, principalmente, Caio, para as cirurgias e procedimentos eletivos de maior relevância clínica, como, por exemplo, a depender algum quadro de cirurgia oncológica. Eu tenho uma tabelinha que eu posso depois dividir com vocês, que nem todo procedimento oncológico também está liberado. Então, algumas sociedades se juntaram e falaram, olha, para a oncologia cirúrgica, esse tratamento aqui tem que ser agora, esse pode ser postergado, esse pode ser para um médio prazo. Então, algumas cirurgias, mesmo que eletivas, principalmente essas oncológicas, com certeza a gente preconiza que tem que ser mantido. A gente tem visto isso nos hospitais em que a gente trabalha por conta da importância e da magnitude da doença. Agora, obviamente que, por exemplo, uma hernia inguinal, uma colecisté por pólipo, aí a gente não vai operar porque é assumir um risco demasiadamente elevado, tanto para nós na prática médica quanto para o paciente. E aí, professor, o que o senhor acha? Eu acho também, primeiro que você tem que poupar leito hospitalar e poupar leito de UTI. A gente tem que pensar nisso. Nós estamos numa epidemia. Então, numa epidemia em que o doente precisa de leito hospitalar e principalmente UTI, para que você vai fazer uma cirurgia eletiva que pode ter uma complicação, vai para a UTI, come um leito de UTI? Para uma cirurgia que podia esperar 1, 2 meses, 3 meses, que não ia mudar nada. Mesmo as oncológicas são discutíveis, viu? Sim. Porque
Se tá obstruído, está sangrando, é uma coisa. Exatamente. Agora, se é um tumor de estômago que está lá, não vai mudar nada ele esperar um mês. Nada. Um tumor de cólon de 2 centímetros, não vai mudar nada. Então, é uma coisa que dá para esperar. Acho que essa é a mensagem. Professor Orlando, mais uma vez aqui, preciso relembra que cirurgias cardíacas, a depender também do quadro, não podem ser postergadas, é verdade. Então, sim, mesmo que seja uma eletiva, né, quando você está tratando ali de cirurgia cardíaca, eventualmente você não consegue simplesmente falar, não, espera aí que a gente vai operar depois. Então, algumas realmente acabam sendo mantidas as suas indicações, tá? E aí, o que mais, Caio? Mais alguma consideração, pergunta aí do pessoal? Não, só o professor Naim que falou que ele se dispôs a buscar as imagens. Boa. A gente vai dar um jeitinho, mas a gente vai disponibilizar sim, porque eu acho que é o grande detalhe, como eu falei para vocês, o grande detalhe é a questão relacionada ao sigilo, sim, e essa transformação importante de um dia para o outro. A diferença das duas tomas, né? Exatamente. Tem um detalhe legal que eu quero passar para vocês agora, que a gente está gravando aqui a live, né, em parceria aqui com a Dr. Tips, e um dos nossos objetivos é adquirir esse material, gravar, a gente está gravando essa live com o nosso material aqui interno, para disponibilizá-la na íntegra para vocês. A gente sabe que o Instagram é meio egoísta, né, ele não deixa, a gente, pelo menos até agora, a gente não conseguiu gravar diretamente do Insta para ficar disponibilizado a todos. Então a gente está gravando o nosso equipamento para disponibilizar depois no nosso canal no YouTube. E aí sim vocês vão ter acesso o tempo que quiserem, a hora que quiserem, não vai ter nada de 24 horas, vai ficar lá à disposição de todos que desejarem acompanhar, tá? Além disso, também uma ótima notícia, a gente está produzindo conteúdos antes da liga aqui. Hoje o professor Elias nos abrilhantou com uma aula sobre doença ulcerosa péptica, né? Então a gente gravou hoje esse conteúdo, vamos trabalhar o formato e disponibilizar também aí dentro das nossas redes. Então é uma parceria que eu acho que tem muito a crescer. Uma parceria que tem muito a nos ajudar, a estender o formato, né, a qualidade desse produto que a gente está gerando aqui, que tem sido aí um sucesso fora, né, nas outras especialidades. Eu fiquei sabendo, né, professor, que os professores de outras especialidades gostaram, estão acompanhando a gente. Isso é uma coisa que muito nos honra, tá, e nos agrada. Semana que vem nós vamos continuar. E, inclusive, eu já até aviso aqui de primeira mão que o Dr. Aldemar Kimura Júnior, um dos maiores anestesistas aqui da cidade de São Paulo, com uma ampla experiência, também está gravando. Hoje gravou com a gente vários conteúdos, principalmente relacionados à sequência de intubação, a técnicas de intubação no paciente com Covid. A gente está trabalhando esses produtos também para liberar aí nos próximos dias o mais rápido possível para vocês também. Tudo gratuito, esse acesso também vai ser aberto a todos os alunos, médicos, todos os interessados. Tá certo? Tá certo, mano. Obrigado. Então tá bom. Então, ó, a gente agradece mais uma vez a presença de todos vocês. Sigam aí o canal da Liga. Sigam a página também da Dr. Tips, né? @DR Tips Brasil. Sigam a página do Mono também, @Diego Mono Garcia. Diego Mono Garcia. Acho que todo mundo que está aqui acompanhando já está lá, mas a gente sempre faz esse lembrete, tá certo? E a gente vai se encontrar aí na semana que vem, certo? Queria agradecer a oportunidade, viu, Mono? Agradecer também ao professor Elias por contribuir com a gente, agradecer os colegas que participaram, os professores que enriqueceram a discussão. Foi muito bacana e a gente vai melhorando a cada dia, tentando aprimorar. Com certeza. Semana que vem estamos juntos de novo. Professor, fecha aí pra gente, por favor. Não, agradecer, né, aqui a Dr. Tips pela sessão do estúdio para transmissão. A qualidade é indiscutível, já melhorou muito, então deixar um agradecimento público, dizer que semana que vem provavelmente o assunto vai ser hérnia. A gente está conversando, mas já adianto a vocês, provavelmente o assunto da semana que vem é hérnias da parede abdominal, hein? Tema bom. Dr. Maurício Campanelli, né? Exato. Vai estar aqui. O professor Maurício estará conosco. E vocês já estudem o tema antes da apresentação, porque vocês aproveitam mais. E dizer para vocês o seguinte, aproveitar essa oportunidade, deixar isso aberto para quantas pessoas quiserem ver. Eu acho que a finalidade da Liga também é essa, não é restringir. É claro que tem 20 ou 30 pessoas que vão fazer parte da Liga, que vão fazer uma prova e por merecimento vão ter uma atividade mais intensa. Mas a finalidade da Liga é ser útil para a comunidade. Então deixar aberto essas lives para que todo mundo aproveite e aprenda
E para os alunos também não esquecer, estudem o assunto. Pega um livro, tem que ter um livro-texto em casa. Hoje eu vejo muita gente que não tem um livro-texto, precisa ir correndo atrás de material. Vocês têm que ter das clínicas principais, cirurgia, pediatria, clínica médica, tem que ter um bom livro-texto. Fazer parte da biblioteca de vocês, tá? Um livro físico mesmo, ter lá o papel para vocês irem lá quando precisar e pegar aquele assunto. Isso vocês vão usar a vida inteira. Com certeza. Isso aí, só para responder uma pergunta aqui que o Oswaldo não sei sobre o material de intubação orotraqueal. Eu estou com o Red aqui da produção do meu lado, está perguntando quando é que sai esse material. Sabe, Fernando? Ele Fala aí. acaba de gravar semana que vem, acho que em 1 ou 2 semanas a gente Então, tem a primeira ele parte. gravou uma parte já bem extensa hoje, Oswaldo, e deve terminar o que está faltando agora na semana que vem, e em torno aqui, nosso ritmo de produção, em torno de uma semana e meia, a gente começa a liberar esses produtos, tá? Esses conteúdos. Show de bola. Beleza? É isso aí. Então, gente, muito obrigado mesmo, Tchau, mais uma gente. vez. A gente se vê numa próxima aí. Abraço. Tchau. 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 Até mais.